A graça e a paz aos amados. Estamos aqui ao vivo, especificamente em São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná. Vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. É óbvio que estamos vivendo dias tristes, dias de luta. Hoje, confesso que nós ficávamos sempre ansiosos, eu também me incluo, para ver o nosso amado pastor, assim, nos trazer as boas novas. Mas nós temos que continuar, não podemos tirar a mão do arado e olhar sempre para o céu. Que o Senhor, no final nós vamos fazer um clamor, uma oração pela vida do nosso pastor, que está aí lutando pela vida. Mas enquanto há fôlego de vida, há esperança, e nós acreditamos na restauração por meio do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, amados? Pedir para que vocês abram em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. A palavra diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelas suas misericórdias que são infinitas em dias difíceis, em dias de luta, em dias de luto. Ó Senhor, aonde iremos buscar o nosso socorro vem de Ti, Pai, vem da Tua palavra, vem dos Seus ensinamentos. Então nós te pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco esta noite, nos traz as boas novas, conforta o nosso coração, Pai, que haja temor, reverência, pois estamos cultuando a um Deus santo, 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 aonde não há um vestígio de pecado naquele sangue derramado naquela cruz. Fala conosco, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da palavra é buscar no Senhor. Esse texto é bem conhecido entre nós. É um texto onde nos retrata um ensinamento, nos corrige a essas práticas assim citadas. E nós estamos vivendo sim uma época muito difícil, uma época, digo que terrível. Já estamos exatamente há mais de um ano dentro desse contexto de dia após dia. Muitos não se atentaram ainda para a gravidade do que está acontecendo. Mas como pode? É preciso ter urgência. Alguns corações ainda estão acomodados. Pessoas ainda estão vivendo as suas mesmas rotinas. É capaz de nós estarmos ainda vivendo as nossas mesmas rotinas? Foram nos tirado quase que tudo. Hoje nós estamos refém. Eu, aos meus 40 anos de idade, nunca vivi uma situação assim. Estão me tirando o direito de ir e vir,
de comprar, de consumir, de trabalhar. Até mesmo já estamos chegando a um ponto de tirar o nosso falar. Realmente, não estamos mais na mesma rotina. A minha filha tem 15 anos e a sua rotina mudou? Demais. Muito. Uma criança hoje não pode estudar. Estamos trancafiados dentro das nossas casas. E a sua mudou com ela não podendo ter a rotina dela? Afetou você de alguma maneira? Muito. Professor é um dom que Deus assim dá. E nós temos vivido, creio que os amados também, as nossas esposas estão passando por dias, por tempestades que nunca passaram antes. Realmente, os dias não são mais os mesmos. E não importa o seu nível social, a sua classe econômica, a sua cor de pele, a sua idade, não importa. Afetou a todos, ao mundo todo. Com certeza, isso é um sinal da parte de Deus para conosco. E nós temos que nos apegar em texto como esse, de 2 Crônicas. Amém? Amém. O mundo passa por um juízo devastador, é certo, por um sinal que a própria Bíblia nos traz como um sinal escatológico. Deus está dizendo algo muito grave está acontecendo no mundo. Estamos diante de uma situação que para muitos é a maior crise já vivida, com proporções mundiais. Como eu disse, está afetando a todos, ao mundo todo. Essa semana mesmo aqui a gente ficou sabendo de um suicídio de um jovem, né? 29 anos. 29 anos. A opressão, a pressão esmagadora dos corações, sobre os corações, está ao nível imaginário. Os consultórios psicológicos e psiquiatras estão com as suas agendas lotadas até o ano que vem. Realmente, o fim do tempo está cada vez mais próximo. E esse jovem, minha esposa ficou sabendo aqui pela nossa vizinhança, né? Um jovem de 23 anos, 29 anos, tirou a sua própria vida. E devido a esta pandemia, a isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu não entendo ainda que com tudo isso, todos os sinais, todas as clarezas que os nossos olhos estão vendo, por mais que você ainda faça parte de repente de um evangelho positivista, triunfalista, você não pode negar a realidade dos fatos. Tem muitas igrejas ainda, muitos templos, que ainda ficam pregando cura, prosperidade, em meio a essa crise, essa fome, essa corrupção, dizendo promessas. O que isso nos acomete? De uma certa maneira, o corpo de Cristo fraco, totalmente vulnerável, acreditando em falsas doutrinas. Graças ao bom Deus, se você se converteu, aceitou a Jesus, foi batizado e conviveu pelo menos um ano dentro dessa verdade, que assim o ungido do Senhor, os ungidos do Senhor, os nossos pastores,
revelavam para nós a cada culto, a cada estudo bíblico. Você está preparado, sim. Não ao ponto emocional. É lógico, todos nós vamos sofrer, ninguém está preparado para percas. Mas nós estamos alicerçados na palavra. Nós sabemos que talvez seja o princípio das dores e que vai piorar, que as coisas vão ficar mais difíceis. Nós fomos orientados pelos nossos pastores, por homens ungidos do Senhor. Glória a Deus pela vida desses homens que me alertaram, eu e a minha casa, para vigiar, estar atento a esses detalhes. A felicidade, outrora, já não existe mais. Os confrontos, as regalias que nós tínhamos acabaram. Não estamos mais vivendo num mundo normal. Estamos vivendo, sim, um mundo sobre o juízo de Deus. Com certeza, meu irmão. Como eu tenho essa convicção, você também tem, vocês aqui também têm. Tudo isso é pela permissão de Deus. Não se engane, não tente ficar com os comichões no ouvido, ouvindo ímpios e mídias corrompidas. Não, meu amado. Tudo isso que nós estamos vivendo é pela permissão do próprio Deus. A sua mão está passando sobre as nações. O seu juízo está passando pelas nações. E nós vamos ver aqui, vamos mostrar aqui que nações já viveram isso. E tiveram saídas, alternativas para superar. Jesus profetizou que coisas como estas marcariam o tempo da sua volta. Uma nova era chamada o tempo do fim. Em Lucas 15, fala que o mundo seria acometido por epidemias e pestilências. Não está aí? As epidemias, a epidemia, as pestilências não estão nos acometendo? Isso já nos foi revelado nas Escrituras. Nós já estamos atentos a esses sinais. Só que creio, eu como você também, que nós não imaginaríamos que iria ser na nossa época. Talvez nós estávamos pensando em uma terceira guerra mundial, onde nós conseguiríamos ver os nossos inimigos com os nossos olhos, enxergaríamos bombas caindo. Não, nós não enxergamos nem o nosso próprio inimigo hoje, que está assolando esta terra. Então eu quero compartilhar com os amados 2 ensinamentos bíblicos que marcaram gerações. Vamos analisar e aprender com eles. Sim, iremos usar muito esses ensinamentos para os nossos dias atuais. Eu vou pedir para os amados abrirem em Joel, capítulo 1, do 12 ao 14. Joel, Daniel, Oséias, Joel. Lê para mim. 12 a 14. Joel, capítulo 1, 12 a 14. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai,
vestidos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai em jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas o profeta Joel passou por uma situação bem parecida com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Israel passava por uma calamidade nunca vivida. Israel tinha virado as costas para Deus, mais ou menos parecido com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Uma calamidade. E muitos, sim, já viraram as costas para Deus. E como era comum naquela época, Deus vinha com a sua vara corregedora ali e castigava as nações. Mas sempre existia um justo, um homem de Deus, que traçava um caminho para sair desse contexto. E nós vamos aprender hoje, vamos analisar através da história de Joel, 3 ensinamentos para nós colocarmos em prática, que vai com certeza nos ajudar muito, muito mesmo. Joel, depois da apresentação desse problema, vai apresentar a cura para a nação, para Israel. Chama todos para se humilhar e buscar a face do Senhor diante daquele quadro. Não há muitas explicações. A alternativa, principalmente de nós, corpo igreja de Cristo, igreja viva, sem parede, é continuar buscando, orando, jejuando, se arrependendo, lançando sementes. As terras estão férteis nesse exato momento, com tudo que está acontecendo, com essa calamidade. Olha o termo que Joel usa: cingir-vos de pano de saco, lamentai-vos, gemei, passai a noite vestidos de pano de saco, promulgai um jejum. Todos termos usados com intensidade, imperativos, alerta geral. Porém tudo, vão buscar ao seu Deus. Era o que Joel estava falando para esse momento que a nação de Israel estava passando. Essa calamidade, havia peste, fome e tantas outras coisas. E Joel fala com intensidade: esqueçam tudo e vão buscar ao seu Deus. É a lição para o nosso dia a dia. É o que nós devemos fazer. Não que as outras coisas não tenham importância, mas o principal alvo hoje de um cristão é estar aos pés do Senhor. Nós poderíamos, dentre tantas coisas que poderiam ser feitas através das nossas vidas mesmo, nós poderíamos abrir protestos, nós poderíamos fazer baixo-assinados, passeatas, nós poderíamos fazer carreatas, posts, até motins nós poderíamos fazer, usar as nossas vidas para isso. Mas Joel fala o quê? Joel não orienta a nação a fazer isso, a se revoltar,
e a colocar ênfase, a sua vontade nessas coisas. Não, Joel fala, vão buscar a Deus. E é o que nós temos que fazer. Não temos outra alternativa. Precisamos estar aos pés do Altíssimo. Joel, ele não disse isso. E nós sabemos que grande luta, as grandes lutas dos cristãos não se dão em campo terreno. Nós não estamos lutando contra sangue nem carne, e sim principados e potestades. Nossa luta não é aqui na terra, no físico. Entenda isso, meu irmão. A nossa luta é espiritual, está elevada. E nós temos as ferramentas. Joel vai nos ensinar as ferramentas para lutar. Em dias difíceis, em dias escuros, calamidades. Vamos ficar atentos, porque essa é a vontade do nosso Deus. Com essas medidas mundanas, carnais, nós não venceremos. Não são suficientes. Não são. Eu sei que é de se revoltar, sim. Quem não fica revoltado com tanta corrupção, com tanto óbitos, tanta morte, tantas informações que levam à morte, tantas negligências? Mas nós temos a solução: buscar ao nosso Senhor. Entendamos, devemos fazer como Joel, buscar ao Senhor. Amém? E Joel nos deu essa clareza desta situação de Israel. Estamos comparando com os dias atuais. E ele nos ensina 3 pontos. E o primeiro deles, o primeiro ponto, vamos ver, é a oração. A oração. A oração é a mais elevada ferramenta espiritual de um cristão. O mais elevado exercício espiritual. Oração não é precedente para um crente que ora. Quem se diz cristão tem que ter uma vida de oração. Tem que viver uma vida de oração. Eu não posso nem pedir para os irmãos orarem, porque isso já deve ser práticas nossas, diariamente. É a maneira de nós nos comunicarmos com o nosso Deus. O cristão que não ora é um cristão morto. Ele está morto. A oração é o mecanismo que move a mão de Deus. A oração, ela não conhece fronteiras, nem tem limites. Ela pode mudar sentenças e decretos. Claro que Deus que muda sentenças e decretos, mas ela pode de uma maneira influenciar. Graças ao bom Deus nós estamos vendo, né, o nosso corpo orando, sabe? Isso é um motivo de muita alegria, de muito prazer. Porque quando nós estávamos ali dentro do templo, eu, como um presbítero, sentia muito no coração a ardência de ter um culto de oração, e assim fiz eu.
Mas uma igreja onde nós tínhamos 50, chegou até mais, 70, 100 membros. O culto de oração ia 5, 3 pessoas. Talvez se tivéssemos dado ouvido, essa prática já estaria em nós elevada, muito mais elevada. Não iríamos ir até ela por uma necessidade, que agora é a necessidade do momento. Nós precisamos orar. E antes não precisava. Então nós sabemos que é escasso sim. E o inimigo só fica feliz em ver toda essa situação. Porque é o nosso maior chamado, de repente, que nós venhamos a ter uma intimidade com o Pai. E sem oração isso não vai existir. Nunca. Muitas vezes, o fazer através de um homem ou uma mulher que oram, nos traz muitos refrigérios, nos traz muitos livramentos. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Existem vidas aos milhões sendo ceifadas. Se você é um homem e uma mulher de oração, com certeza você já deve ter feito até um caderninho para colocar nomes, porque são muitos os pedidos. Tem pessoas dentro do nosso contexto aqui de trabalho que hoje, ora pelo meu irmão, ora pela minha irmã, ora pelo meu filho. Eu, como estou com o nosso motorista, como os amados têm acompanhado, eu tenho pedido oração aí. Ele está novamente na UTI. E ali eu vou naquela UTI para falar com o médico. E ali eu fico vendo cenas terríveis. Eu imagino para os amados que trabalham à frente, né, que estão dia a dia ali, como o psicológico, o emocional vai se manter de pé se não for através do nosso Deus. E ali a gente fica intercedendo ali naquela UTI, antes de chamar para conversar com o médico, e você vê de tudo. Ontem mesmo estava lá, e uma jovem da idade da minha filha, eu não sei quem ela perdeu, mas ela entrou aos prantos e saiu carregada lá daquela UTI. Com certeza alguém muito querido dela foi a óbito. E ali eu conheço um, conheço o outro, e falo, não, eu sou um capelão, eu sou um cristão, ora por mim, ora pelo meu pai. A vida de um cristão hoje, ela tá sendo uma ferramenta, mas tem que ser uma ferramenta não enferrujada, uma ferramenta pronta para ser usada. Nós precisamos orar muito. Nem nos diga pela vida do nosso pastor o quanto temos orado e jejuado e clamado, chorado. Mas nós precisamos, todos nós, sem exceção, desenvolver esse chamado de homens e mulheres que oram. Os mártires do começo do século, todos eles que você possa imaginar, John Wesley, Jonathan Edwards, David Branham, George Miller, passavam horas, dias em oração. Meu Deus, como eu peço para que eu possa avançar a esse nível, nessa intimidade com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Nós precisamos muito desta ferramenta em tempos difíceis. Amém? Amém. O segundo ponto que Joel nos ensina é o jejum. Uma ferramenta tão importante quanto a primeira. O que é o jejum aqui? Na maioria dos casos,
que ele é mencionado nas Escrituras, o jejum é praticado diante de situação de extrema dificuldade. Note, havia uma peste, havia um caos sobre Israel. E Joel orienta ao seu povo a vestir-se de pano de saco, a se humilhar, a orar e se humilhar diante dessa intensa crise, diante de coisas que levam o homem a se agonizar, a sofrer. Nós temos que usar o jejum. Ele é especificamente para esse tipo de situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para as aflições que nós estamos passando, as lutas, as dificuldades, as perseguições. Nós precisamos praticar o jejum, como Davi fez ali no Salmo 51, se humilhou. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem sábio, cheio de virtudes, um grande homem. Quem sou eu perante a Davi? Um grão de areia à frente a um oceano. E Davi se humilhou, buscou a Deus de todo o seu coração, clamando por misericórdia e perdão. Por que nós não podemos fazer assim o mesmo? Talvez você não se sinta bem, não tem a prática de jejuar. Não posso falar pela vida do amado, mas é importante. Nada acontece de uma vez. Começa aos poucos. Tira uma refeição, não sei, tira algo que te faça realmente falta. Desenvolva, aprenda. Meu irmão, o jejum é algo fantástico. É algo maravilhoso. Eu lembro quando li o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Aquilo abriu a minha mente, a minha visão de uma maneira para essa prática de jejum e oração que eu carrego até hoje. E há quanto tempo eu li esse livro? Há mais de anos. Mas ele toca no nosso profundo e nos ensina a praticar coisas elevadas para Deus. O jejum nada mais é do que isso. É uma forma de demonstrar as nossas fraquezas, as nossas incapacidades. Uma forma total de humilhação. Quem somos nós? Um grão de areia à frente a um oceano. Precisamos dessas ferramentas, principalmente pelos dias de hoje. Acho que Deus vai se agradar tanto das nossas vidas quando nós jejuarmos por nações que nós nem conhecemos, por pessoas que nós nunca tivemos o contato. Como isso deve ser maravilhoso aos olhos do Altíssimo. Oração e jejum. Diante dos fatos que me cercam, eu não tenho a menor força, a melhor capacidade de lidar. Então eu preciso usar desses dois pontos. Eu preciso usar de oração e de jejum. Só assim nós iremos alcançar a vontade do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. E o terceiro ponto que nos ensina, dentro desse contexto
de Joel, esse ponto talvez ele não seja citado, principalmente por esses falsos pregadores, com certeza, isso aqui passa longe desses grandes templos, essas igrejas que pregam a mentira, né? Porque é um ponto que nos arremete ao arrependimento. O terceiro ponto que eu consigo ver dentro desse contexto de Joel, para as nossas vidas de hoje, é o arrependimento. O arrependimento, junto com o jejum e com a oração, deve ter um coração contrito, arrependido. Ou seja, havia um pecado nesta nação. Joel entendia que o juízo sofrido, que a peste, a praga que assolou e que mudou a vida comum, que tirou vidas, trouxe miséria, colapso na economia, fome, era fruto do pecado de Israel. Ou seja, havia a necessidade não apenas de oração e de jejum. Isso não bastaria para a nação de Israel, como também, creio eu, não basta para a nossa nação, para o mundo de hoje, para os dias de hoje. Não adianta só nós jejuarmos e orarmos, se não tiver o arrependimento, será em vão as nossas outras práticas. Como nós podemos e devemos confessar os nossos pecados? Nós precisamos nos humilhar, nos arrepender. Você acha que tudo isso que está acontecendo no mundo é porque nós vivemos sim, né, uma sociedade que louva, que clama, que adora, que cumpre os estatutos, que cumpre os mandamentos, que vive segundo a palavra de Deus. Não, nós estamos tranquilos. Nós estamos vivendo totalmente o oposto. Não sou eu que irei julgar as nações, com certeza, mas com certeza o juízo de Deus está sim sobre nós, neste momento. Não tenho dúvida. Tudo isso é juízo de Deus, como em Israel, na época do profeta Joel, estamos vivendo hoje. O juízo de Deus. Primeiro contra os ímpios, porque todos serão atingidos. Depois contra os gentios, de certa forma que entenda que uma praga desse porte, é para abater nações soberbas, arrogantes, profanas, que afrontam a Deus, blasfemam o nome de Deus, que bebem da iniquidade como água. O mundo não está assim. São leis e leis ante Deus. Corrupção. Nós literalmente viramos as costas para Deus. Estamos sim dentro desse contexto. Não é só o Brasil, é o mundo. Olha para países aprovando leis como aborto, casamentos homossexuais, ideologia de gênero. Nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra, com certeza. A vara do Altíssimo está passando
e vai ceifar muitos ímpios e gentios. A chuva não cai para o ímpio e para o gentio, para o justo e para o injusto. Deus está passando com a sua vara disciplinadora. As nações estão sendo colocadas de joelho por causa do seu pecado. É ou não é? Ou você está achando que isso vai passar, iremos retornar à nossa normalidade? Só estamos piorando. Deus quer ver todo mundo de joelho com a cara no pó, porque viramos as costas para Ele. Um Deus santo, santo, santo. Naquele sangue não havia uma fadiga, uma gota de pecado. E nós assim simplesmente nós venhamos a fazer as coisas conforme a vontade do nosso coração, não aos seus estatutos, aos seus mandamentos. E estamos indo de mal a pior. Entenda, meu irmão. Tudo isso é juízo divino sobre o mundo corrupto. Idolatria, perversão, que agora sofre as consequências de voltar as costas para Deus. E assim, como eu falei, seguir o curso do seu próprio coração. Que Deus tenha muita misericórdia. Ele, com certeza, está nos corrigindo, como corrigiu Israel na época de Joel. Precisamos, com extrema urgência, precisamos colocar essas ferramentas que estavam enferrujadas dentro de nós em serviço. O mais rápido possível. Não queira esperar a peste entrar dentro da sua casa para colocar essas ferramentas em prática. Volte o seu coração para Cristo. Se arrependa. Busque-o de coração. Busque-o em lágrimas. Busque em oração. Se humilhe em jejum. Se arrependa, meu irmão. Deus é misericordioso. A porta da graça ainda está aberta. Escreva o teu nome no livro da vida. Antes que seja tarde demais. Não espere o caos ser instalado na sua vida. Hoje, estou aqui. Tenho minha filha, minha esposa. É como num estralar de dedos. A gente não tem o direito nem de velar mais pelos corpos. Viva para Deus. Viva os seus estatutos, os seus mandamentos. Ame, perdoe. Confesse os seus pecados. Limpe o seu coração, como Davi disse. Antes que seja tarde demais. Então, desperte, meu irmão. Oração, jejum e arrependimento. Eu gostaria que todos abrissem lá em 2 Crônicas 7,14. Vamos ler novamente. Todos juntos. Todos juntos, porque se nós executarmos o que o profeta Joel determinou para Israel, todos nós podemos ler
esse versículo, sim, com o coração ardendo, sabendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e Ele assim fará a vontade dele sobre as nossas vidas, e através das nossas vidas sarará nações, trará refrigério a muitos. Diz assim, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, amém, aleluia, por essa palavra. Que os amados possam refletir, guardar, compartilhar, que todos que venham ouvir essa palavra, enquanto há tempo, venham se corrigir e colocar em prática. Isso é muito importante para nós. Antes de orar, nós vamos... eu peço para que você leve os seus pensamentos ao nosso pastor, a família dele, a mãe dele, ao pai dele, a Miguelita, os filhos que devem estar sofrendo absurdos. Não é fácil. Eu peço para você que me assiste também, que ore pelo nosso pastor Alexandre. Nós estamos empenhados com todas as nossas forças que nos restam. Um homem ungido do Senhor, ao qual eu tive o maior privilégio da minha vida de conhecer o Evangelho, de servir a esse Deus maravilhoso que Ele me apresentou. É difícil. Eu vou fazer uma oração pela vida deles. Você em casa, ore comigo, clame comigo. É o que nós podemos fazer nesse momento. Pai Santo, Pai querido, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado por falar conosco, Pai, através do Seu Evangelho, Senhor. Tu ainda se preocupas com nós, Pai. Tu ainda vê esperança em alguns corações, Pai. Por isso nós te pedimos que essa palavra venha a frutificar em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos a estar conectados com o Senhor a todo momento, 100%, Senhor. Da maneira certa, Pai. Da maneira perfeita. Da maneira onde podemos acessar a sala do trono. Que todos venham a fazer do seu quarto um tabernáculo, um quarto de guerra. Que todos venham a jejuar, venham a se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor perdoe e poupe, Pai, as nossas vidas e essa nação e esse mundo através de um justo, Pai, como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, Pai. Ó Senhor, nesse momento eu entrego o seu servo em Tuas mãos, Pai. O seu servo ungido, meu Deus. Aquele homem, Senhor, o qual tinha a maior alegria de anunciar o seu Evangelho, que nunca mediu esforço, Senhor. Eu entrego ele, a sua família, a sua esposa, as suas filhas, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Toda a família, Pai, em suas mãos. Não deve estar sendo nada fácil, Pai. Para nós que o temos como um pastor, já é muito difícil, eu imagino, Pai. Para quem está do lado, quem está sofrendo a ausência daquele homem maravilhoso, Pai. Meu Deus, Tu é dono da vida e da morte, Pai. O Senhor é um Deus que não conhece derrota. O Senhor é um Deus todo-poderoso, santo. Por isso nós clamamos, nós jejuamos, nós se arrependemos e pedimos, Pai, misericórdia sobre a vida do nosso pastor Alexandre, Senhor. Restaura ele por inteiro, Pai. Não deixe sequelas, que ele volte, Pai. E venha cada vez, e venha mais forte, para que nós venhamos a continuar a nossa jornada. Venhamos a terminar a nossa corrida. Venhamos a combater o bom combate, meu Deus. Que nos foi assim designado, Pai Santo.
Eu clamo pela vida do Alexandre, da sua família, da sua casa, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Entra com as tuas provisões, meu Deus. Nós confiamos em Ti, Pai. Enquanto há fôlego de vida, Pai, a esperança e a sua igreja e o seu corpo clamará e estará aos seus pés, esperando por um milagre, um agir seu. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada irmão que está conosco e que vai ouvir essa palavra, Pai. Eu te agradeço que haja transformação e quebrantamento de corações. Que nós venhamos, Pai, a ser esse corpo forte, como temos mostrado, essa união entre as mulheres, os cultos online. Obrigado às jovens se conversando. Obrigado, Pai. O Senhor tem cuidado da gente em dias difíceis. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de mandar um beijo, um abraço para todos, o pessoal da Bahia, de Campinas, de Pinhalzinho, de Bragança, São Bernardo do Campo. Gostaria de mandar um beijo especial para Dona Maria e o seu Cosme, lá do Mato Grosso, que me seguem no meu canal. Para o pessoal aqui que a gente tem levado o Evangelho, o pessoal lá de Ponta Grossa, pessoal lá de São Mateus do Sul, aqui de Curitiba. Tá? Deus abençoe ricamente vocês. Tenham uma ótima noite na presença do Senhor. E até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, fiquem na paz.